Fala pessoal, nessa questão ele mostra dois gráficos que apresentam a evolução do abate de bovinos e a participação entre machos e fêmeas nesse total por trimestre, certo? Segundo informações do IBGE. E ele te faz um monte de perguntas a respeito da leitura desse gráfico. Então é uma questão bem chatinha, certo? Com um monte de conta insuportável que eu vou analisar alternativa por alternativa e no final a gente vai discutir um pouquinho sobre qual seria a forma mais eficiente de você, aluno, evitar esse monte de conta e conseguir identificar a alternativa certa um pouquinho mais rápido. Então, o que ele começa falando? Ele fala que no primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor do que a do primeiro trimestre de 2019. Então, vamos começar analisando essa primeira alternativa. No primeiro trimestre de 2019, foram abatidos 53,4% de machos e 46,6% de fêmeas. A diferença entre essas duas porcentagens é de 53,4%, que foi a porcentagem de machos, menos 46,6%, que foi a porcentagem de fêmeas. Então, essa diferença está aí na casa dos 6,8%. Só que ele não quer que você analise a diferença percentual. Ele quer que você analise a quantidade de cabeças que essa diferença representa. Então, a gente vai ter que pegar esse 6,8% e calcular quanto é 6,8% do total de cabeças abatidas, que é 7,93%. Então, 6,8% de 7,93 milhões. Bom, 6,8% é o decimal 0,068, que eu vou multiplicar por 7,93 para chegar em aproximadamente 0,54 milhões de cabeças. E eu vou precisar comparar essa diferença com a quantidade de 2023. No primeiro trimestre de 2023, a gente tem que a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas tá, para porcentagem, 55,2%, que foi a porcentagem de machos, menos 44,8%, que foi a porcentagem de fêmeas. Isso dá 10,4%, que, de novo, não quero a porcentagem, eu quero a diferença em números. Então, vou calcular 10,4% do total de cabeças abatidas no primeiro trimestre de 2023, que foi 7,44. 7,44 milhões de cabeças, né? Isso dá 0,77 milhões de cabeças de diferença entre machos e fêmeas. Essa primeira alternativa diz que a quantidade do primeiro trimestre de 2023 foi menor do que em 2019. Isso é mentira. Esse número é maior do que aquele. Então, a alternativa A é falsa. Risquemos a alternativa A. Na alternativa B, ele diz que a quantidade de fêmeas abatidas no primeiro trimestre de 2023 foi de aproximadamente 2 milhões. Então, no primeiro trimestre de 2023, teve 44,8% de fêmeas abatidas, de um total, como a gente já discutiu, de 7,44 milhões. Se eu calcular essa porcentagem, 44,8% de 7,44 milhões, isso dá alguma coisa próximo de 3,33 milhões. O enunciado falou que isso é de aproximadamente 2 milhões? Não é, mentira. A alternativa B é falsa também. Na alternativa C, ele fala que no primeiro trimestre de 2021 e 2022, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidas foi igual. Se eu olho para 2022, 2021 primeiro, né? Essa diferença entre machos e fêmeas, cadê? Foi de 63,2% menos 36,8%. Isso dá uma diferença de 26,4%. Mas, de novo, eu não quero a diferença percentual, eu quero a quantidade.
Então, eu vou calcular 26,4% do total de cabeças abatidas no começo de 2021, que foi 6,6 milhões. 26,4% de 6,6 milhões dá 1,74 milhões. E eu vou repetir essa conta para 2022. A diferença entre machos e fêmeas é de 60,5% menos 39,5%. Isso dá 21%. 21% de quanto? Bom, em 2022, no primeiro trimestre, foram abatidos 7,01 milhões de cabeças. Isso dá 1,47 milhões. Não é igual ao número que a gente tinha obtido anteriormente, né? Se esses números não são iguais, a alternativa C também está errada. A alternativa D fala que no primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 4,3 milhões. Bom, no primeiro trimestre de 2024, teve 46,2% de fêmeas abatidas. Isso de um total de 9,3 milhões de cabeças. Se eu calcular essa porcentagem, eu chego exatamente, ou pelo menos aproximadamente, em 4,3 milhões. A alternativa D, portanto, é a alternativa correta. E aí vamos fazer aí só por desencargo de consciência, né? Ele fala que no primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas, tá aqui, já calculamos isso daqui, foi igual à quantidade que foi abatida no primeiro trimestre de 2019. Então, no primeiro trimestre de 2019, a gente abateu 46,6% de fêmeas, de um total de 7,93 milhões. Isso dá ali 3,7 milhões de cabeças, que não é igual à quantidade abatida no primeiro trimestre de 2024. Então, a alternativa E também está errada, certo? É uma questão que tem contas demais para ser feita em 3 minutos, certo? E contas chatas, porque tem um monte de conta com porcentagem, os números todos têm 3 algarismos significativos, né? Tanto as porcentagens quanto as quantidades de cabeças que foram expressas ali no primeiro gráfico. Então é uma questão que é uma questão trabalhosa para você fazer durante a prova. Então acho que a primeira coisa que você tem que perceber quando você encontra uma questão dessas na sua prova é que é a questão que você pula e deixa para o final. Tendo chegado a hora de você encarar essa questão, certo? Quando você já se preocupou com todas as questões mais fáceis do que essa na prova, acho que uma estratégia de resolução razoável para essa questão é você perceber que tem duas alternativas que têm contas muito mais simples do que as outras. A alternativa B e a alternativa D são significativamente mais simples do que as outras. Pode ver aqui no nosso desenvolvimento, né? Porque essas duas alternativas têm uma única conta que você precisa fazer, enquanto todas as outras envolvem a comparação de dados, certo? O que leva muito mais tempo para ser feito. Então, quando você encontra uma questão dessas, começa pelas alternativas que são mais simples de calcular. E aí, nesse caso, você ia perceber que uma delas já é a resposta. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado da explicação. Até a próxima.